Sejam bem-vindos ao podcast da VetNew. Eu serei o host de vocês hoje, me chamo Cauê Ribeiro, sou médico veterinário formado na FMVZ USP, com pós-graduação em nutrologia de cães e gatos pela IEP Ranvier e atualmente trabalho como coordenador de comunicação técnica aqui na VetNew. No nosso episódio de hoje a gente vai explorar um pouquinho das cardiopatias, mas não só entender como elas funcionam ou quando tratá-las, mas principalmente quando utilizar o Pimobendan de forma estratégica, de acordo com o que a gente tem de mais atual na literatura. E para conversarmos com excelência sobre esse tema, trazemos conosco o Dr. Lucas. O Dr. Lucas também é formado na FMVZ USP, meu veterano, com pós-graduação em cardiologia veterinária pela Anclivepa e também em docência para ensino superior pela Unip. Atualmente ele é professor de clínica médica de pequenos animais na Unip de Campinas e coordenador da pós-graduação em cardiologia veterinária da Faculdade Anclivepa, prestando atendimento em cardiologia veterinária nas regiões de Jundiaí e Campinas, e é presidente da SBCV, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Dr. Lucas, muito obrigado por estar aqui conosco para explorarmos um pouco mais desse tema. Imagina, é um prazer estar aqui, Cauê. Perfeito. Vamos começar então, eu sei que está todo mundo muito ansioso para saber o que vai ser discutido, mas vamos começar com um tema que sempre interessa a todo mundo, que é vida pessoal. Então, compartilhe um pouquinho como foi a sua trajetória desde a graduação até você se formar mesmo na cardiologia, como foi um pouquinho do seu amor desenvolvido, porque acho que aí a gente já começa a ter até um pouco da noção do quanto você viu evoluindo a cardiologia desde, sei lá, o uso de digitálicos até o que a gente tem de mais atual agora. Como chamar uma pessoa de idosa sem ser mal educada? De forma alguma. Na verdade, assim, vou contar lá do século passado, que foi quando eu me formei, né? Não tem como. Eu me formei em 98. E realmente, assim, na cardiologia, eu gosto de falar assim, que não fui eu que escolhi a cardiologia que acabou me escolhendo, porque ainda durante o curso eu fui convidado pela professora Marilena Larson, né? Uma das precursoras aí da cardiologia. Incrível. E comecei a desenvolver alguns trabalhos na cardio. Então, na época, a gente ainda não tinha, assim, especialidades, pós, cursos. Então, era tudo meio que na raça. E sim, era também na base do digitálico. Então, a gente viu realmente a cardiologia se desenvolvendo não só na parte de ensino, na parte de diagnóstico. Na época, a gente trabalhava, né, sem ecocardiograma, por exemplo, quando eu estava saindo da faculdade, estava tendo o início do advento do ecocardiograma no Brasil, e também com os tratamentos. Então, sim, a gente passou umas boas décadas tratando com o que a gente tinha ali disponível, mas foi legal justamente para a gente poder ver esse crescimento, esse desenvolvimento da cardiologia mesmo. Excelente. Acredito que esse histórico seja até importante para contextualizarmos melhor a importância de termos novos fármacos. E de forma geral, o que você diria? Bom, a gente já falou um pouquinho dos digitálicos, vamos falar bastante do Pimobendan, mas de forma geral, nesses últimos anos, e aí podem ser a quantidade que você quiser, 5, 10, 15, 20 anos atrás, o que mudou mais? O que foi mais revolucionário na cardiologia? Eu sei que a gente tem estudos que focam muito esses nomes, o QUEST, o EPIC, mas a sua opinião como profissional clínico, o que mais impactou dentro da cardiologia veterinária? Na verdade, assim, se você pensar na cardiologia como um todo, né, realmente o que impactou muito foi o desenvolvimento da cardiologia diagnóstica, né, então, até então, você ficava ali refém, muitas vezes, do raio-x, no máximo, que era o exame que a gente tinha ali como escolha, então a gente acabava tendo uma lacuna grande nessa parte diagnóstica. Agora, considerando que essa parte foi resolvida, pensando realmente, assim, em tratamento, numa cardiologia mais clínica, terapêutica mesmo, né? Tem 3 drogas aí que estão no top do que mudou. Pimobendan. Não, se a gente for pensar, assim, talvez em quinto eu colocaria o sildenafil. Mas realmente, assim, a gente teve muito avanço depois dos estudos que começaram a levar em consideração e provar, né, na verdade, do benefício do Pimobendan. As outras drogas, né, a gente sempre está comentando também, claro,
Tem drogas que são obrigatórias ali no tratamento, dependendo da fase da doença cardíaca, mas algumas ainda hoje têm um resultado duvidoso na questão de eficácia a longo prazo, né? Na verdade, em nível de evidência, em estudos assim robustos, como um estudo EPIC, que também isso faz parte da história, porque o estudo EPIC foi o primeiro estudo prospectivo de grande porte da veterinária, então agora todos os estudos são tentados ser feitos nessa linha, mas o EPIC foi o primeiro, e aí realmente o EPIC foi crucial para colocar o Pimobendan no lugar de destaque na cardiologia que ele tem hoje, né? E é um estudo, acho que o título dele traz muito bem a relevância que ele teve dentro. Eu acho o máximo como eles colocam essas siglas, né? É quase aquelas operações da Polícia Federal. Exato. Né? Você pergunta de onde tiraram o nome, mas realmente é e é sigla, né? Então é um estudo bem... o que vem bastante da medicina humana também, eles tendem a trazer esses títulos mais chamativos. Eu acho até, antes da gente entender o papel do Pimobendan dentro disso, a gente pode dar um passo atrás e entender que cardiopatia é um termo bastante abrangente, né? Especialmente quando a gente diferencia cardiopatia de cardiomiopatia, que aquele mio não tá ali no meio da palavra à toa. De forma geral, tanto do que você tem de conhecimento na literatura, mas pelos seus atendimentos também, quais são as principais cardiopatias? E aí acho que isso até dá um sinal pra gente de por que o Pimobendan se destaca tanto em relação às principais cardiopatias atendidas na clínica. Não, legal esse ponto que você trouxe, Cauê, porque assim, a gente, até na faculdade, na graduação, a gente puxa bastante isso para os alunos, porque quando você vê, eles estão falando, ele é cardiopata, ele é cardiomiopata, ele tem uma cardiopatia dilatada, uma cardiomiopatia dilatada, então assim, dá a impressão de que são todos sinônimos e, de fato, a gente fala cardiopatia é qualquer problema que envolva o coração. Pode ser uma simples, sei lá, malformação que não impacta em nada, até uma doença mais grave. Dentro das cardiopatias, a gente vai ter as doenças que comprometem inicialmente a válvula. A gente vai chamar de valvopatias. E as cardiomiopatias são as doenças do músculo cardíaco. Então, basicamente, assim, claro, existem outras cardiopatias que não envolvem necessariamente essas estruturas, mas basicamente a gente vai dividir em cardiopatias com comprometimento das válvulas e as cardiopatias com comprometimento na musculatura. Valvopatias, cardiomiopatias. São os dois grupos principais, né? E aí, assim, de longe, muito longe, as doenças que acometem as válvulas, ou seja, as valvopatias, são a maior incidência na cardiologia veterinária como um todo, né? Se você pensa em espécies específicas, aí a incidência de doença muscular acaba aumentando proporcionalmente em gatos, mas mesmo assim o volume de animais acometidos quase 80% envolvem problemas que se iniciaram na válvula. E é muito importante fazer essa diferenciação, porque não basta você falar assim, meu paciente ele é cardiopata. Se ele for um cão com doença no miocárdio, a conduta, a abordagem terapêutica vai ser totalmente diferente do que se ele for um valvopata, né? Perfeito. Tanto terapêutica quanto diagnóstica, na verdade. Diagnóstica, prognóstica também, principalmente. E aí, dentro desse cenário, então, quando a gente fala do Pimobendan, que ele tem essa classificação de inodilatador, como seria esse mecanismo de ação? Acho que até numa explicação para um clínico, um estudante, começou a ter clínica, como que facilmente ele compreende a ação do fármaco, que eu acho que é um tópico bastante importante antes da gente querer prescrevê-lo. Que sim, muito correto a gente conhecer quais são os principais fármacos e querer prescrevê-los, mas se a gente não entende o que está ocorrendo na doença para que o fármaco possa intervir de forma mais adequada, perde um pouco de sentido, até porque mais para frente a gente vai falar que o Pimobendan muitas vezes não vai ser utilizado isoladamente. Então, qual seria esse mecanismo dentro das cardiopatias? Sim. Assim, a palavra inodilatador, né, é uma junção de duas palavras, então, inotrópico com vasodilatador. Então, o Pimobendan, ele tem propriedade inotrópica positiva, né, isso a gente aprende em fisiologia, nada mais é do que melhorar a contratilidade cardíaca. Ao mesmo tempo em que ele promove uma vasodilatação mista extra,
né? Então você acaba assim, de grosso modo, você acaba fortalecendo tanto a capacidade do meu coração esvaziar, quanto do sistema vascular receber esse sangue que está saindo em maior quantidade do meu coração. Ele tem, na molécula dele, o interessante é que, assim, existem outras drogas que têm propriedade inotrópica positiva? Existe, por exemplo, adrenalina. Então, quando você tem uma situação emergencial que você precisa usar um vasoativo, que seja uma adrenalina, uma dobutamina, enfim, são medicações que melhoram a contratilidade cardíaca. Porém, elas aumentam o gasto de energia do miocárdio. O Pimobendan, o pulo do gato ali, no caso do Pimobendan, é que ele não melhora, não aumenta o consumo de oxigênio pelas células miocárdicas, nem dos vasos, nem precisa, por exemplo, de mais cálcio extra. Então ele faz como se, com o que a célula tem, ela acaba desenvolvendo uma eficácia maior. Então ele otimiza essa ligação do cálcio que já existe ali. Então qualquer animal, em qualquer situação, qualquer tipo de miocárdio, por pior que ele esteja nutricionalmente ou celularmente, vamos dizer assim, ele vai funcionar melhor do que se ele não tivesse Pimobendan, sem precisar gastar mais energia para isso. Ou seja, o Pimobendan, porque a questão do miocárdio ali não é falta de cálcio, ele não precisa de mais cálcio ou acelerar o metabolismo, que é inclusive o que causa uma progressão da cardiopatia. O paciente tende a ficar mais inflamado, porque isso consome do organismo num todo. Ele melhora a sensibilidade do que já está ali, então o coração consegue contrair de forma mais forte. Exatamente, mesmo porque, imagina, por exemplo, se você está pensando em cardiopatia, principalmente aí a gente pensando até em formas mais avançadas, que seja, o miocárdio ele já está sob uma demanda exacerbada ali, então ele já está entrando em exaustão. Se você faz ele trabalhar mais, gastando mais oxigênio, de onde ele vai pegar esse oxigênio? Então não faria sentido eu melhorar a contratilidade de um coração nesses termos. O Pimobendan ele consegue isso sem necessitar desse aporte extra, né? Excelente. E aí, por que eu deveria utilizar o Pimobendan então? O que ocorre na valvopatia, e acho que a gente pensa principalmente na mitral, a DMVM, doença mixomatosa valvar da mitral. Dentro dessa doença, o que está acontecendo com o átrio que depois repercute no ventrículo e repercute no corpo inteiro para justificar? Porque, teoricamente, quando a gente pensa, nossa, é um problema na válvula, o músculo diretamente, inicialmente, ele não está afetado. Por que eu preciso aumentar essa força de contração do coração? Exatamente, é uma pergunta importante mesmo, porque assim, já que a gente fez essa divisão, né, eu pensaria assim, ok, numa doença primária do músculo, aonde ele não consegue contrair, se eu usar Pimobendan, ele vai contrair, tá ok. Resolvemos o nosso problema. E na válvula, o que acontece é que, dependendo do estágio da doença cardíaca, né, da doença valvar cardíaca, o meu coração ele começa a ter o quê? Se a minha válvula não funciona, meu coração simplesmente não esvazia tudo que ele precisa em cada sístole. Então esse sangue vai para onde? Fica ali. Então meu coração ele vai se dilatando para acomodar essa quantidade de sangue. Tem um estágio onde essa dilatação ela é praticamente compensatória. Então o meu coração aumenta um pouco, acomoda esse sangue e tá tudo bem. A partir do momento que a doença não se cura, ou seja, todos, porque a gente sabe que a doença valvar ela não é curável, né? Ela é contornável. O meu coração ele vai dilatando, e se ele dilata muito, junto com o miocárdio, a gente começa a ter tecido ali fibroso. Então, começa a se tornar um miocárdio que está trabalhando sob um estresse maior na parede dele. Então, a compensação para isso é ele contrair mais. Então, existe uma fase aí longa até, em geral, da doença cardíaca, onde o meu coração está aumentado, mas ele contrai até mais do que ele contraía antes, só que isso demanda um gasto, não um gasto energético, mas um esforço do cardiomiócito. E aí, nessa situação, o Pimobendan provavelmente é nesse momento que ele ajuda, né? O que a gente tem hoje em dia com medicina baseada em evidência são os trabalhos mostrando o que acontece com grupos
grupo que usa e com o grupo que não usa. Então, os efeitos finais a gente sabe quais são, e são bem claros, né? Tanto que o estudo EPIC, ele acabou precocemente porque se chegou à conclusão que seria antiético manter animais sem o Pimobendan, né? E eram todos valvopatas. Então, na doença valvar, por otimizar essa contratilidade, mesmo que ela não esteja primariamente prejudicada, você prolonga a fase de insuficiência cardíaca em meses, anos, né? Porque justamente essa fase vai chegar no momento que esse coração não consegue lidar com toda aquela sobrecarga. Então, fica claro que a doença cardíaca das valvopatias, especificamente, ela não é uma doença estática. Não é o animal tem um problema ali valvar e pronto, eu trato da mesma forma, porque ela vai evoluindo, ela vai estagiando. Como esses estágios que foram inclusive criados pelo consenso do ACVIM recentemente, eles são separados e eles norteiam tanto o clínico veterinário quanto o próprio cardiologista em relação ao tratamento posteriormente. Sim, é muito importante a gente falar sobre isso. Hoje eu acho que para o clínico, principalmente, é um ponto fundamental ele entender bem como que funciona essa classificação. Tanto para um lado quanto para o outro. A gente tem, assim, muitos pacientes que chegam até nós e doutor, meu animal é cardiopata, eu não posso fazer isso, ele não pode anestesiar, ele não pode isso, ele não pode aquilo. E você vai ver, é uma cardiopatia ainda num estágio que clinicamente não tem significância alguma para aquele animal naquele momento, né? E ele tá ali sendo condenado muitas vezes a ser um cardiopata, sei lá, terminal, que não vai poder fazer um procedimento que ele precisa, enfim. E por outro lado, eu preciso ter a ideia de quando esse animal, que aparentemente é assintomático, já tem a necessidade de ser medicado para ganhar esses benefícios todos que a gente está conversando. Então, baseado, hoje em dia, o critério de classificação do paciente com doença valvar, ele é feito em quatro estágios, baseado não só na característica morfológica do coração, como também clínico, né? Então, esse consenso ele foi adaptado depois que foi lançado o Pimobendan. Então, ele era de uma forma antes, depois que saiu o Pimobendan, ele até foi readaptado para facilitar o momento em que a gente usa ou não a medicação. Perfeito. Então, é fundamental para o clínico conhecer. O que a gente tem? Temos 4 estágios. O estágio A, que a gente brinca que nem é estágio, porque são animais que não têm doença alguma. Então olhou para o Cavalier. Nasceu o Cavalier, já é estágio A. Então é um estágio que é herdado, na verdade, pela raça que esse animal faz parte. Então, aquelas raças que são muito predispostas, elas estão no estágio A. É interessante para que existe, né, esse estágio. Na verdade, assim, ele foi criado com a ideia de que futuramente haja algo para se fazer nesses animais para não desenvolver a doença. Por enquanto não existe. Então, no estágio A, se você está atendendo um Cavalier, ele já é estágio A, você precisa o quê? Fazer exame físico, se tiver dúvida, eco, para definir se ele tem já algum grau de degeneração valvar, algum grau de insuficiência mitral, ou um sopro, auscultação. A partir do momento que ele tenha, ele passou para o estágio B. Então, a gente tem o estágio B. Então, o que caracteriza o estágio B? Animais que têm a doença mitral, então, tem a regurgitação na válvula, enfim, mas eles não têm ainda ICC esquerda, tá? Então, são animais zero evidência de congestão pulmonar, tá? O estágio C é o próximo, ou seja, esse animal entrou em ICC esquerda. A partir do momento que ele tem uma crise de edema pulmonar, a partir do momento onde você tem sinais tanto clínicos quanto radiográficos de congestão pulmonar, ele já é classificado como C. Por último, a gente tem o estágio D, que é o estágio terminal da doença, né? Então, são aqueles animais com a doença já refratária. Eu gosto muito, assim, de falar que o estágio D, hoje em dia, a gente quase não vê, Cauê, porque, assim, eu tenho que ter certeza que eu tô com o meu tratamento todo ajustado antes de falar que esse animal é D. Porque eu pego muitas vezes animais, por exemplo, com uma dose
baixa de furosemida, que continuam a ter edema pulmonar, e aí ele está sendo classificado e abordado como D. Você então, poderia só ajustar a dose. Exatamente. Então, ele, na verdade, ele é um C que não está com tratamento ajustado. Senão, a gente vai sair por aí condenando e desistindo de tratar um monte de paciente, tá? E mesmo quando ele fica estágio D, a gente tem coisas para fazer. Claro que a sobrevida diminui. Então, quando é estágio B, a sobrevida ela é muito parecida com o animal não doente, porque você ainda não tem insuficiência cardíaca. Quando você tem o estágio C, aí isso já acaba impactando de alguma maneira a sobrevida do paciente. B, a gente está falando do quê? De um estágio subclínico. A gente vai conversar bastante sobre ele, porque hoje ele é aonde está a maioria dos pacientes. Como ele é um estágio muito longo, eu falo que assim, nenhum cachorro do dia para a noite vai desenvolver uma doença, uma valvopatia e o coração aumentar. Hoje está normal, amanhã vai aumentar. Não. Você vai tendo um aumento gradativo desse coração conforme o grau de regurgitação, conforme o grau de degeneração ali valvar. Então esse é o maior estágio. Em geral a gente não tem sintomas muito evidentes, então por isso ele é subdividido em B1 e B2. Então hoje, além de saber que o seu animal tem o sopro, você precisa saber se ele é B1 ou B2, porque justamente o consenso preconiza que os animais B1 não recebem nenhum tipo de tratamento, tá? Então o animal B1 é o quê? É aquele animal que tem o sopro, mas o coração está de tamanho ainda normal, ou está começando a aumentar, mas não tem aquele aumento significativo de átrio e de ventrículo. Então ele é classificado como B1. Partiu para esse aumento significativo, aí ele já passa a ser B2. Perfeito. Então, no estágio A, basicamente, são aqueles animais que são de uma raça predisposta. Basicamente, é um acompanhamento maior e mais específico ali do clínico. Então, atender um Dash, atender o próprio Cavalier, muitas raças mini que tendem a ter mais as cardiopatias, é ter uma atenção maior, mas nem tem sopro, pode ser... toda vez que vacina. Exato. Pode ser um animal que termine a vida sem ter a cardiopatia, mas a gente precisa ter um olhar mais atento. Quando chega no B, é um estágio interessante porque, não que no A não devam ser feitos exames, especialmente radiografia ou eco, mas quando chega no B, até pra gente classificar se ele tá em B1, se ele tá em B2 e... confirmando que o B2, então, acaba sendo um estágio que ele está querendo ser um estágio C. Quais exames a gente precisa fazer? Quais exames a gente nunca pode deixar? Porque num mundo ideal a gente vai querer fazer o máximo possível. Desde a radiografia até o PRO-BNT, mas... o que é de fato aplicável, o que a gente precisa ter noção, o que é imprescindível para diferenciar o estágio B e posteriormente entender se esse animal tem maior ou menor chance de chegar no estágio C, que aí já é insuficiência cardíaca congestiva de fato. Exato. Então, assim, o nosso objetivo acaba sendo saber se esse paciente é B1 ou B2. Então, você auscultou, você ouviu um sopro, você já sabe que B ele você não sabe se é B1 ou B2. Os critérios mais, assim, sensíveis, específicos de classificação são ecocardiográficos, tá? No Brasil, a gente tem, assim, a imensa vantagem do ecocardiograma ser, assim, amplamente difundido. Você tá me assistindo aí, na sua cidade não tem eco, por exemplo, eu sei que não são todas as cidades do Brasil que tem, porém, é mais fácil você conseguir fazer um ecocardiograma numa cidade próxima de você, mesmo que não seja tão próxima, do que, por exemplo, o pessoal de fora. Então, nos Estados Unidos tem uma restrição muito grande de disponibilidade para ecocardiograma. Então, eles acabam lançando mão, muitas vezes, de vários outros exames. Por exemplo, o ProBNP, né? Que não se mostrou muito bom para isso, mas enfim, é o que eles têm lá. Aqui no Brasil, questão financeira, questão de disponibilidade, o ecocardiograma, em raríssimas situações, não vai ser indicado ou não vai ser realizado pelo menos uma vez nesse paciente. Você precisa, por exemplo, ficar fazendo ecocardiograma todo mês, às vezes nem todo ano, dependendo do estágio que seu animal tá. Mas para fazer a classificação inicial entre B1 e B2, sem o ecocardiograma, se torna um pouco mais complicado,
tá? Não é impossível, né? A gente pode lançar a mão de outros exames, mas se torna um pouco mais complicado. Então, assim, em virtude de você definir se aquele paciente vai ganhar 1 ano e meio nesse estágio B2 no mínimo a mais, por causa de um eco e você não fazer, o impacto é grande, tá? Agora, olha, não tenho como realmente fazer. O que eu posso fazer de exame para saber se esse animal é B1 ou B2? O raio-x de tórax, nessa situação, ele acaba tendo utilidade também, um pouco limitada, mas acaba tendo. Diferente de um paciente C, onde o raio-x muitas vezes me mostra que esse animal entrou em congestão. Sim. Tá? Então, se você tiver um raio-x, por exemplo, com um aumento já evidente do coração, tanto de átrio quanto de ventrículo esquerdo, é claro que esse paciente é B2, tá? Eu não gosto muito da gente levantar muito a bandeira do raio-x, porque eu vejo muitos exames radiográficos onde a gente fica na dúvida se aquele coração está aumentado ou não. Certo. Então, assim, técnica, posicionamento, às vezes restrição do equipamento, morfologia de tórax, você tá vendo ali o que? A sombra do coração, eu não tô medindo o tamanho do átrio esquerdo, como eu faço no eco. Então, pode se levar a erro, no sentido de, eu acho que tem um aumentinho, vou entrar com o tratamento, tá? Claro, se é um aumento evidente, não tem dúvida. Então, o raio-x ajudaria talvez nessas situações, mas basicamente, B1, B2, hoje, no Brasil, a gente indica o ecocardiograma. Uma outra coisa, a eletro. Eletro é restrito quanto à morfologia quanto à cardiomegalia. Então, assim, o eletro é muito mais simples de ser feito, a gente hoje em dia tem aí telemedicina, mas você pode ter um eletrocardiograma 100% normal e o animal é B2 ou até C, tá? Então, só o eletro para isso é limitado. Eu acho que a gente pensaria até no eletro mais para um animal que tem arritmia, que faria... Às vezes acontece, por exemplo, o contrário, você faz um eletro e aí pelo eletro a gente vê que as ondas estão alargadas e o que provoca aquilo? Um aumento de átrio esquerdo. Então aí eu sei. Mas isso não é, a sensibilidade não é boa, não são todos os animais que têm isso. Pelo contrário, a maioria não tem. Então um eletro alterado nesse sentido, ok, mas normal não vai me descartar. E acredito também que seja uma soma do que a gente está vendo. Dificilmente o clínico a gente vai pedir do nada um raio-x e suspeitar de cardiopatia. Provavelmente esse animal tem uma associação, então ele já tem um sopro, talvez ele seja de uma raça predisposta. E aí faz muito sentido encaminhar para o cardiologista. Mas até para o clínico entender, às vezes ele recebe um paciente que está recebendo determinadas medicações, ele quer entender qual seria o momento, de acordo com os últimos estudos que a gente tem, de realmente entrar com o Primobendan, porque é no estágio B2 que você havia comentado. Mas qual seria o prejuízo de começar antes e, especialmente, que você comentou um pouco também, o prejuízo de começá-lo depois? Tem alguma experiência clínica clara assim para você que fala, nossa, eu tratei um paciente no estágio B2 e consegui ver que ele levou muito mais tempo para chegar em insuficiência em relação a outro paciente, mais uma experiência pessoal, profissional? Não, tem várias, porque a partir do momento que você... A gente, no dia a dia, a gente acaba assim, ficando um pouco limitado se eu tô vendo aqui... Eu tenho animais que estão 5, 6, 7 anos no estágio B2, Nossa. né? Então, assim, realmente, alguns passam a vida. Posso te dizer se sem o Primobendan eles ainda estariam? Não tenho como, porque... Não dá pra comprovar, Porém, como a gente tem o estudo EPIC mostrando estatisticamente que independente do tempo que esse animal vai demorar para entrar em ICC, ele vai demorar 1 ano e meio a mais, então sim, a gente sabe que esse benefício está existindo. Então, o que eu falo para os meus tutores, pode ser que seu animal vai entrar em edema pulmonar daqui 2 anos, ele vai entrar daqui 3. Ele poderia entrar em 4, ele vai entrar daqui 5, 6. Então, assim, esse prazo é visível. Algumas vezes até ecocardiograficamente, né? Então, Legal. Quando você tem já
um coração já muito dilatado, em geral, depois de 6 meses, 1 ano de Primobendan, você acaba tendo, no retorno, você percebe que até as medidas diminuíram, né? É o que a gente chama de remodelamento reverso, né? É como se seu coração tá laceando e aí por você melhorar essa contratilidade, ele começa a esvaziar melhor, então os diâmetros eles acabam diminuindo. A gente não considera isso como, vou ver se tá funcionando o Primobendan, repetir o eco, não diminuiu, eu vou parar. Não, na verdade é um plus, né? Então não é o esperado, mas quando vem, a gente sabe o motivo. E aí assim, você comentou sobre quando começar. O estágio B2 ele é definido pelo ecocardiograma, relação átrio esquerdo aorta acima de 1,6 e diâmetro do ventrículo esquerdo corrigido pelo peso acima de 1,7. Ou seja, eu tenho algum aumento de ventrículo esquerdo e o meu átrio esquerdo já aumentou acima dessa relação de 1,6. Todos esses animais que foram submetidos ao estudo EPIC ganharam esse 1 ano e meio de vida. Então é daí que vem essa recomendação. E antes, posso começar antes? O estudo EPIC não foi feito com animais antes, ele foi feito com B2. O que a gente tem, alguns estudos mais antigos, mostraram alguns problemas em você usar o Primobendan antes, tá? Então, um paciente B1, existe relato de pós-mortem, enfim, foram feitos estudos na época, estudos pré-clínicos e tal, e o miocárdio, por estar exacerbadamente contraindo... Tá dando força para o que ele nem precisava ainda. Então, pode ter algumas lesões subendocárdicas, existe relato de ruptura de corda. Dá para eu te falar hoje que o Primobendan não pode ser usado, é contraindicado no B1? Não posso te afirmar, tá? Existem indícios, porém também existe uma vertente de pesquisa que tenta descobrir se realmente não traz benefício. O que eu digo é, na pior das hipóteses, você não está ganhando aquele 1 ano e meio, porque aí quando seu animal virou B2, ele já vai ter, 3 anos para virar C. Aí eu já uso o Primobendan, não vou aumentar aquele 1 ano e meio, entendeu? Então assim... Mas por isso realmente que a gente não indica e não existe evidência científica de nenhuma medicação no estágio B1. Eu acho que esse é um ponto importante para todos os clínicos, cardiologistas também saberem, mas acho que os cardios obviamente já sabem mais, porque é até como explicar isso para o responsável pelo animal. Porque você vai começar uma medicação que é diária, 2 vezes por dia, então existe um compromisso nisso. Talvez num momento que não vai refletir clinicamente, e principalmente, às vezes, é difícil até para explicar o estágio B2, porque não sei se chega a acontecer com você, mas de algum responsável pelo animal falar, nossa, mas ele é só esse barulho que o coração tá fazendo, já precisa começar com essa medicação, e aí não sei também se surge um certo espanto que, por enquanto, no estágio B2 é uma medicação, talvez aí um ômega, e olhe lá, quando chega no estágio C agora são 4 praticamente. Como funciona essa conscientização junto com o dono do animal mesmo, para ele entender que realmente isso vai ser diferente no bem-estar dele? Acho, claro, que o dado de viver 1 ano e meio, talvez a mais, ou muito mais, sem estar insuficiente, já é excelente. Mas isso sempre é palpável para a pessoa que está ouvindo? Olha, assim, eu falo que na cardiologia é uma especialidade que relativamente tranquila, a meu ver, quanto a isso, porque eu não tenho grandes problemas de adesão a tratamento, né? Então, assim, esse animal, por exemplo, é como você falou, teoricamente ele está no estágio subclínico. O que acontece? Quando ele chega até nós, com um diagnóstico de um sopro, de uma doença cardíaca, o tutor chega muito assustado. Então ele chega e fala, nossa, do nada eu descobri que meu cachorro tem um problema cardíaco. Fui tomar uma vacina, tem um sopro, ele vai morrer. Ou, ele não pode operar porque ele tem um sopro. Então, quando eu falo
falou, que naquela fase é só usar uma medicação, em geral, é um alívio para eles. Então, raramente tem uma pessoa que chega e fala assim, mas ele não tem nada, acho que eu não vou usar. Muito pouco. E aí, nesse momento, quando, se existir isso, você colocar que seu cachorro vai viver 1 ano e meio, você quer que ele viva 1 ano e meio a mais, assim, praticamente não tem, sabe, escolha. Não tem... carta trunfo, né? É diferente, por exemplo, sei lá, eu fico pensando que quem trabalha com onco, né? Que você tem que fazer ele aderir com tudo aquilo, com prognóstico, muitas vezes, totalmente imprevisível. Ou dermato, que se o tutor não fizer, o cachorro não vai morrer daquilo. Ele vai se coçar a vida inteira, mas não vai morrer. E aí, na cardiopatia, eu acho que isso facilita muito a adesão, tá? Quando chega no estágio C, onde já existem muitas medicações, e aí começam a surgir às vezes comorbidades, e aí são as muitas do nefro, as muitas do gastro, começa a ser um pouco mais complexo. Mas você já passou, também tem isso, você já passou toda a vida com aquele animal. Então, assim, geralmente cardiopata é um animal de carga emocional alta. Então o tutor, ele tá querendo dar um final de vida com mais qualidade. Então, sinceramente, assim, por adesão livre, espontânea à vontade, é raramente que eu tenho problema. Justo. E você havia comentado que no estágio B geral, né, B2 especificamente, já viu pacientes ficarem 6, 7 anos. E no estágio C, quanto tempo mais ou menos tende a ficar com o paciente nesse estágio, que aí já muitas vezes erroneamente classificado como estágio D, mas que é um estágio um pouco mais complexo, né? Justamente também isso, quando a gente explica para o tutor que quando chegar no estágio C a situação complica um pouco, o medo de chegar no C é tão grande que qualquer coisa que você possa, eles vão fazer. Então, facilita a adesão também. Mas, de fato, depende muito de como esse paciente chega no estágio C, sabe? Se é um animal que eu não tive essa oportunidade de acompanhar ele esse tempo todo, é um animal que nem se sabe que é cardiopata, e ele chega no estágio C, ele chega já com o coração enorme. Então, assim, o grau de insuficiência mitral é muito grande, então ele tem já um prognóstico um pouco pior, embora sem tratamento algum. Quando a gente entra com tratamento, a resposta também é super boa. Então o tutor também fica animado, porque ontem meu cachorro ia morrer, hoje ele tá ótimo. Agora, o tempo de vida realmente é impactado. Existem estudos que mostram quanto mais vezes... É meio óbvio, né? Acho que não precisaria tanto de estudo, mas quanto mais vezes esse animal entrar em edema, menor a expectativa de vida. Animal em estágio C, acho que recordista é uns 3 anos. Eu brinco que tem os recordistas, né? O atual meu recordista tá no 3º ano, usando diurético e tá indo bem. Mas muito mais que isso, aí a gente começa a não conseguir. Mas já é uma diferença bem expressiva, né? Sim. Porque do estágio anterior, 6, 7 anos. Exato. Mas a média eu acho que seria 2 anos, tá? Depende muito também de comorbidades. O que acontece é que, assim, esse animal tá lá, ó. Começa a desenvolver a doença com 8 a 10 anos. Aí você vai entrar com o Pimobendan quando precisa, ele vai viver mais 5, já tá com 15. Aí entrou com edema pulmonar agora, fica mais 2, aí como fica renal, dá um tumor, então acaba impactando. Muita coisa sendo tratada concomitantemente. De forma geral, dos pacientes que são encaminhados para você, você acredita que talvez ele já pudesse ter iniciado especificamente o Pimobendan de forma um pouco mais precoce? Você recebe muitos pacientes caminhados que já estão praticamente no estágio C ou já até tiveram edema pulmonar, realmente são no estágio C, e aí te passa o pensamento, nossa, se esse paciente tivesse sido tratado antes, talvez o resultado seria diferente? Olha, Cauê, assim, na minha prática, é mais ou menos equilibrado, não é a maior parte. Eu acho que na minha prática, a maior parte ainda está no momento da gente começar, tá? Mas é porque, assim, eu trabalho com paciente encaminhado, então quem chega até mim já tá um pouco mais interessado em dar o cuidado que seja necessário. Certo. Então não é uma incidência tão grande. Um ou outro que a gente pega que poderia sim ter usado o Pimobendan. E aí a gente perde aquele 1 ano e meio, né? Porque aí eu entro com o Pimobendan, mas para quê? Para evitar que as crises aconteçam num intervalo
tão grande para melhorar a qualidade de vida, eu não ganho mais o tempo de vida, tá? Mas colegas clínicos, algumas vezes, também tem de tudo. Tem aquele que chega usando quando não deveria, e tem aquele que já poderia estar usando e não usou. Então, dependendo do quanto o clínico gosta de cardio, eu tenho clínicos que, ouvi o sopro, eu não começo o Pimobendan, eu quero que o cardio comece. E eu tenho clínicos que sabem classificar o paciente e começam, e tudo bem, né? Então, varia bastante. E em relação especificamente à dose do Pimobendan, porque pelos consensos, pelos trabalhos, a gente tem a dose de 0,25 mg por quilo BID. Você chega a fazer alguma adaptação? Óbvio, porque a gente tem um comprimido e nem todos os cães vão ter exatamente 5 quilos, exatamente 2,5. Você prefere puxar para mais, para menos? Existe alguma adaptação que dá para ser feita de acordo com os resultados de eco posteriormente? Quando a gente começou a usar a Pimobendan, a gente seguia a dose do fabricante, né, na época. Então era de 0,1 a 0,3. Essa dose ainda é a dose que padrão, né? 0,1 a 0,3 BID. Mas a gente sempre usava 0,1, porque o negócio vinha, não sei como, na bagagem de alguém, vinha de fora, então a gente não tinha no Brasil, então, por uma questão de custo, a gente usava sempre a menor dose. E claro, a gente já tinha resultado clínico. O estudo EPIC optou por uma dose. Todo trabalho tem que optar por uma dose. Eles não fizeram um comparativo, né? Então ele se optou pelo 0,25, que é a dose mais próxima da máxima. Então nessa dose a gente tem esses resultados. Como o Pimobendan tem uma margem de segurança boa, tanto que no último consenso, no estágio D, eles recomendam até aumentar para meio, né? Então, não tenho problemas em usar 0,25. Agora, Cauê, se eu tenho um Doberman, um Rottweiler de 50 quilos que vai usar Pimobendan, e vai ser inviável eu usar a dose 0,25, mesmo porque essa dose é para o estudo EPIC de doença valvar. Exato. Eu estou usando para uma cardiomiopatia dilatada. Eu falo para o tutor que se não tiver como manter essa dose padrão, tentar no mínimo 0,1. Então, algumas vezes eu faço a menor, mas tento trabalhar nessa margem. Então, se você estiver trabalhando aí, acho que com comprimido já pronto, né, eu acho que entre 0,2 e 0,3 acaba atingindo a maior parte ali dos pacientes. Se tiver que optar, de repente 0,15, então ajustando nessa faixa aí, mais próximo do 0,25, mas ainda estaria dentro. Que é o que a gente tem do estudo. Mas já chegou a acontecer, acho que especialmente nesses casos das cardiomiopatias dilatadas, de estar fazendo 0,1 e não ver resposta, acho que é difícil, né? Difícil, é aquela coisa, olha, se você, a gente brinca, né, às vezes começam as discussões entre os cardios e fala assim, não, quando eu uso tal coisa ele piora, quando eu uso tal coisa ele melhora. Aí eu pergunto, mas você deixou ele um mês usando e um mês sem usar? Porque assim, não adianta eu comparar um cachorro com o outro. Sim. Então, quando eu tô usando 0,1 para aquele animal, eu tô tendo uma resposta, eu não tenho como dizer se a resposta é igual se não estivesse usando. Então, assim, resposta clínica a gente tem. Muitas vezes eu não estou usando só o Pimobendan. Então, para eu te falar assim, pode usar 0,1 porque você vai ter uma resposta, não tenho como. Agora, ecocardiograficamente, às vezes a gente observa. Na dilatada, dá para controlar um pouco isso mais, porque como o problema é uma diminuição de contratilidade e você mede a fração de encurtamento, você tem como ver se isso aumentou ou não com o Pimobendan. Quando eu usei as doses menores, também tive resultados, talvez não tão bons quanto a outra, né? Aí eu fico sem saber, mas melhor do que nada. Perfeito. Conheçam então o nosso Pimocor, nosso Pimobendan nas apresentações de 1,25 e 5 mg para ajudar aí os nossos cardiopatas que já viemos conversando bastante. Pimocor. A força do coração está no cuidado. Fadiga, dificuldade para respirar e tosse persistente são alguns dos sinais apresentados pelos cães com insuficiência cardíaca congestiva.
O diagnóstico precoce e o tratamento adequado, com medicamentos seguros e eficazes, são fundamentais para garantir melhora da função cardíaca, longevidade e qualidade de vida. O Pimocor lançamento Vetnil é um medicamento inodilatador à base de pimobendan, um fármaco utilizado para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães, especialmente nos casos decorrentes de doença mixomatosa da válvula mitral e cardiomiopatia dilatada. Indicado para cães, está disponível em 2 apresentações, em cartuchos com 30 comprimidos de 1,25 mg e 5 mg de pimobendan, trazendo mais praticidade na hora da administração. Pimocor, tratamento da insuficiência cardíaca congestiva em cães. Saiba mais no site Vetnil. Aproveitando o tema e até pensando que a gente focou bastante nas valvopatias e talvez não tanto nas cardiomiopatias, o que você teria a me falar delas? Das cardiomiopatias dilatadas, o pimobendan teria o mesmo peso em relação às valvopatias, até pensando no uso isolado ou em conjunto a outras medicações, como funcionaria? Então, nas cardiomiopatias, né, como a gente acabou conversando e a gente imagina, se eu tenho uma doença primária do coração que resulte em uma diminuição de contração, o benefício do pimobendan, ele acaba sendo mais precoce. Então, fechou o diagnóstico de cardiomiopatia dilatada com diminuição de função sistólica, que é o que caracteriza a doença, já existe a indicação. Então, assim, no caso da cardiomiopatia dilatada, a gente entraria no estágio mais inicial, entre aspas, coequivalente ao B1, né? Então, fechou o diagnóstico, já está diminuindo, mesmo que esse animal não aparente entrar em ICC, a gente vai entrar com o pimobendan para melhorar essa contratilidade. E se ele já estiver em ICC, da mesma maneira, porque aí você, melhorando a contratilidade, tem uma chance melhor de tirar ele do quadro, né? E a associação dentro da cardiomiopatia dilatada a outros fármacos? Porque muitas vezes esses pacientes também têm questões ali de ritmo cardíaco, como tanto funciona o que precisa ser associado e até como é a conversa com o responsável pelo animal em relação a fazer todas essas medicações. E acho que eu quero iniciar primeiro com a cardiomiopatia e depois a gente passa para DMVM. Na verdade não muda muito. O que mais muda entre uma doença ou outra realmente é o estágio pré-clínico, o estágio antes da ICC, né? Então, enquanto que na cardiomiopatia dilatada a gente já entraria com o pimobendan logo de início, na doença valvar, né? A gente já viu que nem sempre, mas se eu necessito de outras medicações, a gente não tem, assim, praticamente nenhuma medicação que impeça uma associação, por exemplo. Então, assim, animais como a raça boxer, aonde você tem, além da diminuição de contração, surgimento de arritmias, por exemplo, né? Você vai entrar também com antiarrítmico, tá? Então, eu tenho uma outra raça que não tem arritmia, ou outro animal que ainda não apresentou arritmia. Eu vou usar só o pimobendan. Então, basicamente, vai depender da apresentação naquele momento. Uma vez evoluindo para o estágio de ICC, necessariamente a gente precisa entrar com diurético. Então, o diurético, a partir do estágio, no estágio de insuficiência cardíaca mesmo, congestiva, ele se torna obrigatório. E aí você mantém o pimobendan, ou inicia se já não vinha usando, né? Então, esses animais com cardiomiopatia dilatada, num estágio mais avançado da doença com ICC, você vai estar usando o pimobendan, furosemida, espironolactona, inibidor de ECA, tem arritmia, antiarrítmico. Não muda muito nessa situação de uma ICC de um valvopata, por exemplo. Porque aí o coração já entrou em insuficiência. Ele não consegue mais manter o débito, ele não consegue mais manter sangue aonde precisa. Então, o protocolo acaba sendo um pouco parecido, né? O que muda mais realmente é prognóstico, que na cardiomiopatia dilatada, independente da gente ter entrado ou não com o pimobendan, o prognóstico ele é pior, né? Então, em geral, você não tem um animal com cardiomiopatia vivendo aí 2, 3 anos, como a gente tem na doença valvar. Até por serem raças grandes, né? Exato.
já teriam uma sobrevida numa fase... O problema, Cauê, é que geralmente nessas raças a doença ela não está atrelada à degeneração por idade, né? Então, assim, Faz sentido. você tem animal mais jovem. Então, às vezes tem um boxer com 6 anos, e aí, ou, sei lá, um fila com 5 anos que já tem cardiomiopatia dilatada. Então, ele não vai chegar aos 10 porque a doença não vai permitir, né? Então, o tempo de vida acaba diminuindo. Interessante. E passando então agora para também o estágio C, mas voltando para a valvopatia, porque acho que é um momento interessante também, não só da complexidade da terapia, mas de quando fazer essa associação, e aqui pensando que se é um coração insuficiente, que ativou ali o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o paciente tem uma volemia maior, ele faz edema pulmonar, preciso ajustar essa dose de furosemida, senão o paciente, entre aspas, se afogaria, né, no que está sendo produzido ali. Como fazer essa dosagem? Eu sei que a furosemida ela acaba sendo até um parâmetro prognóstico, quanto eu estou fazendo aquela dose, se eu preciso aumentar, isso está relacionado a uma evolução da doença. Mas e aí, eu faço espironolactona quando, quanto, associo um IECA, benazepril, quando e quanto? Como funciona na prática? Na questão de doença valvar, da mesma maneira que o consenso fez a graduação e estabeleceu o objetivo de tratamento de B1, B2, a gente tem também bem descrito o do paciente C. Então, uma vez que o paciente esteja no estágio C, o que a gente tem de indicação hoje, né, baseado em evidência científica, e aí acaba entrando as diretrizes do ACVIM, é a terapia quádrupla. Então a gente sempre vai entrar com essas 4 medicações. A furosemida é também fora de questão, não tem como, nem existe trabalho científico comparando furosemida e não furosemida, porque o animal está em edema, se ele não usar diurético ele vai morrer. Então assim, a furosemida não tem questionamento. Então o Pimobendan já estava tomando, né? Vamos dizer que não tinha tomado ainda, não chegou pela primeira vez em edema. Ele também mostra, a gente tem trabalhos que mostram que o Pimobendan na ICC prolonga o tempo e qualidade de vida, principalmente o intervalo entre as crises de edema. Então, um animal que não use Pimobendan, eu consigo tirar de edema? Consigo. Mas às vezes ele vai ter que ficar usando uma dose de furosemida maior do que quando eu entrar com o Pimobendan. Porque aí eu consigo otimizar o trabalho cardíaco e essa furosemida eu consigo diminuir e esperar uma dose maior quando esse animal tiver de fato tiver precisando mais. Então a gente consegue modular bastante a dose da furosemida. Não dá para ficar sem, mas a gente consegue modular. No consenso, eles também indicam espironolactona e inibidor de ECA para o paciente C. Os resultados de literatura, principalmente alguns trabalhos mais atuais, são meio conflitantes quanto a isso. Então, hoje foram feitos alguns estudos questionando até que ponto o inibidor de ECA realmente tem benefício quando já tem ICC. Então, assim, a gente ainda usa porque é a recomendação do Colégio Americano. Mas é claro que se eu tenho um paciente que tem algum tipo de restrição, então aí entra aquilo que você tinha falado, a adesão do tutor. O tutor vira para mim e fala assim, eu só consigo dar 2 remédios. Na hora que eu dou o terceiro, ele cospe. Aí vai ser Pimobendan e furosemida. Eu só consigo dar 1. Vai ser Pimobendan e furosemida injetável, porque eu tenho a opção. Agora, não tenho contraindicação nenhuma, consigo usar os 4, a gente acaba associando os 4. A espironolactona também ela é interessante, porque além de ela prevenir fibrose ou retardar a fibrose cardíaca, ela pode potencializar o efeito diurético da furosemida. Então, às vezes você está tendo benefício que sem a espironolactona eu também teria com um pouquinho mais de furosemida. Então, não é fundamental, mas parece que ajuda. Tudo isso às vezes muda, então a gente está na expectativa, porque as diretrizes geralmente elas são atualizadas a cada 10 anos. Talvez o uso de inibidor de ECA tenha se alterado futuramente. Mas hoje ainda a gente acaba usando as 4 a partir do momento que o paciente é C. E se o responsável você enxergar que
outras intervenções precisariam ser feitas? Porque muitas vezes o paciente vai ter que receber uma dieta específica, muitas vezes uma suplementação. Tem trabalhos da Lisa Freeman, e aqui puxando o gancho para a nutrologia, comenta bastante do papel do ômega 3, as frações EPA e DHA, em retardar um pouquinho da inflamação cardíaca de forma geral, porque está muito relacionado, né? O paciente começa a perder score corporal, mobilizar muita massa magra, gordura. Visualmente ele já fica com cara de um paciente que não está com prognóstico bom. De forma geral, você consegue encaixar essas outras intervenções, o responsável pelo animal aceita, então estou fazendo essas intervenções e ainda vou conseguir fazer ali um ômega 3, comprar uma nova ração, fazer a adaptação. Como funciona na prática? Então, a questão nutricional, para o cardiopata, eu gostaria de poder falar assim, nossa, vai ajudar sempre, uma baita resposta, mas infelizmente das especialidades, se você comparar com nefrologia, com gastro, com um animal diabético, onde o impacto da alimentação é absurdo, a gente tem uma resposta de fato limitada. Em geral, pelo consenso, eles já indicam, a partir do paciente B2, você pode ter algum benefício, tá? Principalmente aporte, né, de proteína, aporte de caloria e ômega 3, pensando que a doença cardíaca é uma doença crônica. Então, quando esses animais eles entram na fase de perda de massa muscular, de início de caquexia, a gente acaba dando uma puxada mais nessa questão, tá? Eu não gosto muitas vezes de, logo de cara, trocar alimentação, porque às vezes um animal com uma ração específica para cardiopata come menos do que ele comia do normal. Então eu prefiro que coma normal por conta da palatabilidade. O ômega 3... a gente indica, assim, quando são doenças com arritmia ventricular, a gente coloca como parte do tratamento, porque tem mais evidências, assim, mais robustas realmente de diminuir a quantidade de arritmia ventricular, então a gente acaba prescrevendo para todos, não substituindo o antiarrítmico. Lógico. Já vi trabalho substituindo, eu tenho um pouco de medo, então eu uso junto, mas tem um impacto grande. E na caquexia, né? Na caquexia vai entrar exatamente nesse ponto. Se a pessoa virar para mim e falar, não consigo dar mais coisa não vai ser o ômega. Eu vou fazer uma escala de prioridade. Se essa pessoa consegue dar tudo, então aí o ômega nesses pacientes já mais crônicos com caquexia acabam sendo mais beneficiados mesmo. Eu pessoalmente vejo uma facilidade para aqueles cães que gostam do ômega, por seu óleo, tem alguns que gostam, acaba entrando como um petisco, às vezes é quase a recompensa ali de no final. Exato. Você recebeu 4 medicações, parabéns. Uma que aqui que tem uns que odeiam, né? Eu tenho que os que gostam. Tem pontos e pontos. Cardiopatia não é doença, é um grupo de doenças, né? A gente está aí todo esse tempo conversando justamente para tentar passar essa informação, né? Excelente. Acho que isso reforça a importância do diagnóstico também. Eu acredito que a principal contraindicação do Pimobendan seja de fato a obstrução. Você enxerga alguma outra que ocorra na clínica? Olha, uma outra coisa assim que entre os cardios também acaba sendo assim um fantasma é a questão de arritmia. Por quê? A gente viu que o Pimobendan melhora a afinidade do miocárdio com o cálcio, Sim. né? Então, assim, o cálcio ele tá mediando não só a contração cardíaca, como também o ritmo. Então, assim, existiu-se uma época, ou ainda existe uma ideia ou mito, enfim, de que o Pimobendan poderia dar arritmia, porque tá aumentando a contratividade. Ele tem também um efeito cronotrópico. Tem animais positivo, tem animais que você entra com o Pimobendan, a frequência cardíaca sobe, né? O que por si só se mostrou não sendo um problema. Então, depois que foram feitos os estudos, nenhum deles realmente confirmou que o Pimobendan tem efeito arritmogênico. Então, o que a gente fala? Ele não vai provocar arritmia. Mas se eu tenho uma situação onde o aumento de frequência cardíaca é indesejável por poder evoluir para uma arritmia, pode acontecer. Esse efeito, ele é dose dependente. Então, o que acontece? Em geral, eu não ligo para isso, eu faço. E se acontece, eu diminuo a dose. Porque o benefício daquela história do 1 ano e meio justifica qualquer coisa, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que tirando essas
que a questão que eu falei da hipertrofia não é uma contraindicação, quer dizer, é uma contraindicação, né? Não é um efeito colateral, é uma situação que ele deveria ter entrado. Exato. Pensando em Pimobendan, o que pode acontecer, basicamente essa questão do ritmo. Aí uma outra coisa também é, às vezes assim, eu também nem gosto muito de falar isso, eu fiquei pensando se eu falar ou não, porque assim, alguns animais podem apresentar sinal gastrointestinal. Então tem cachorro que começa a tomar o Pimobendan, vomita um pouco, tem diarreia, mas em literatura mesmo isso é dito como transitório. Então assim, eu não gosto muito de falar, porque às vezes o cachorro só de olhar uma coisa já tá vomitando. Ainda mais se é nova. Então eu conto nos dedos casos onde realmente eu vi animais apresentando vômito e tal, e nesses casos o que eu pedi é, espera mais uns dias, quase todos passou, de fato. Uhum. Um ou outro a gente suspendeu e depois entrou com uma dose menor. Então, assim, mais uma vez, o efeito, o risco de um animal ter alguns vômitos, alguns dias, em detrimento de ele perder todo aquele benefício na ICC, também não justifica. Eu acho que reforça até o quão seguro é, porque se o máximo efeito é ele ter alguns sinais gastrointestinais brandos, e que especialmente cessam se você ou diminui a dose, ou cessa completamente por algum período, isso mostra bastante a segurança. E de novo, eu acho que um dos principais pontos, até já encaminhando aqui para o final da nossa conversa, é relembrar o potencial dele em relação a aumentar a sobrevida desse paciente. Acho que quando a gente pensa no vínculo entre o responsável pelo animal e o animal em si, você conseguir estender isso não tem nem muito valor a ser estimado nisso. Todo mundo que já teve um pet e queria ter um dia mais sabe da importância dentro disso. Eu acho que esse é um papel bem interessante. Óbvio que a gente não vai conseguir completar aqui todas as informações sobre o Pimobendan. Até aproveito para comentar com vocês que a gente tem um material escrito, que é o nosso informativo técnico, sobre a mesma temática que conversamos aqui. Lá tem todas as referências, tem esquemas, então vocês vão conseguir se aprofundar um pouquinho mais. Acho que é bastante interessante, porque na vida real não vai ser só o paciente que veio com um eco lindo, que você já tem certeza que ele está em B2. Vai ser o paciente, como você comentou, que tem uma gastropatia, ele tem uma hepatopatia junto, e às vezes o nefro não quer que determinado medicamento seja realizado, e a gente tem que entender, né, qual é a necessidade do paciente individualmente, e não só, vou fazer a medicação e pronto, e vai resolver. Precisa do acompanhamento, e por isso a especialidade cardiologia, assim como todas as outras especialidades, são fundamentais para conseguirmos fazer uma medicina de excelência. Eu acho que no fim não é nem tanto sobre saber perfeitamente quando começar o Pimobendan ou quando começar a furosemida, espironolactona, porque muitas vezes a resposta do clínico vai ser: tenho dúvida, vou encaminhar para o cardio. E que tá perfeito, eu acho que isso é importante de fato, a cardiologia, os cardiologistas estão aí para nos assessorar mesmo. Mas acho que a partir dessa conversa, espero que isso tenha ficado claro para vocês, é também desenvolver o raciocínio clínico. Então, muitas vezes não é entender e já praticar, mas se você conseguir compreender o que está acontecendo no coração daquele paciente, como isso reflete na clínica dele, como esses nuances em relação a quando começar cada medicação, como entender que a literatura nos dá um suporte, é quase como se subisse um degrauzinho ali de raciocínio clínico que pode ser interessante até para outros casos, e até para entender quando chega a receita do cardiologista de, nossa, isso daqui realmente faz sentido, vou compreender melhor dentro da terapia que eu preciso fazer ali. Acho que no fim queria só agradecer muito por permitir esse raciocínio pra gente. Não sei se você quer fazer alguma consideração final, uma recapitulação em relação ao pouquinho, que também parece muito que a gente conversou aqui já. Na verdade queria antes de mais nada agradecer, né, a confiança, agradecer vocês que estão assistindo, espero que tenham trazido muitas informações. Agradecer também a VetNew por ter trazido essa novidade pra gente, com certeza vai ajudar muito a rotina, não só nossa cardio clínica dos pets, né, então fico muito feliz com essa novidade. E assim, eu gostaria só talvez de passar para quem tá assistindo uma mensagem, né, que é uma das coisas que mais me deixa assim
descontente quando acaba acontecendo. A quantidade de informações que a gente tem, tá? Hoje o nosso tutor, ele tá com um mundo de informação à disposição dele. Se ele entrar no chat GPT e perguntar metade do que eu falei, ele vai estar sabendo. E a gente às vezes vê tutor que chegou até a gente por conta própria, porque ouviu dizer que o cachorro tinha um sopro e não era nada, ou ouviu dizer que o cachorro tá nesse estágio e não tem o que fazer, e ele sabe que tem o que fazer. Então assim, hoje, pessoal, a gente tem acesso a isso. Se você gosta disso, você estuda, você já oferece essa opção, essa solução para o tutor. Se você não gosta, você oferece a solução de encaminhar. Mais uma vez, tá tudo bem. Só não queria que ele te trocasse pelo chat GPT. Então, assim, vamos realmente aproveitar isso e elevar aí a nossa veterinária, porque realmente é triste quando a gente vê um tutor que tá realmente, assim, mais empenhado na saúde ali do que o profissional que ele confiou. Então, com tudo que a gente tem hoje, diagnóstico, conhecimento, tratamento, então não tem mais por que isso acontecer. Espero que tenha passado essa mensagem para vocês. Perfeito, nossa, excelente colocação. Acho que isso vem até de acordo bastante com o que a gente está querendo fazer aqui, que é promover essa conversa, promover esse aprendizado. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem qualquer dúvida, estaremos à disposição de alguma forma. Esse foi mais um episódio do nosso VetNew Podcast. Até a próxima e lembre-se sempre, a VetNew é parceira de quem cuida. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.